Quero convidá-los para que nós abramos a palavra do Senhor em Jeremias capítulo 7. Jeremias capítulo 7. Se o Emerson puder colocar aí para mim nos comentários o texto, Jeremias 7, de 3 a 7. Jeremias 7, de 3 a 7. Esse é o texto da nossa devocional. E aí depois, por favor, você leia em casa essa pequena porção com mais calma. É claro que aqui não é um sermão, como a gente tem dito, todo dia a gente entra um pouquinho e compartilha um pequeno trecho da palavra de Deus. Jeremias 7, de 3 a 7. Boa noite, Carlos Barros. Deus abençoe, querido. A palavra do Senhor assim nos diz: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Emendai os vossos caminhos, as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Não confieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas se deveras emendardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes a justiça cada um com o seu próximo, se não oprimirdes o estrangeiro e o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para o vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais desde os tempos antigos e para sempre. Amados irmãos, na história da redenção, na história do povo de Deus, nós podemos aprender uma preciosa lição. Sempre é Deus quem vai ao encontro do seu povo. Parte de Deus a iniciativa de resgatar, de salvar o homem. Foi assim com Adão no Éden. Quando Adão pecou, Deus foi ao seu encontro. Foi assim com Noé. Quando Deus resolveu castigar a terra, exercer juízo sobre a terra por causa da sua iniquidade, por causa do seu pecado, Deus foi lá e escolheu Noé e a sua casa. Depois de alguns anos, resolveu Deus constituir um povo para si. E Deus chama um homem que vivia numa terra idólatra, e provavelmente ele também era idólatra. Deus vai lá e chama também Abraão e a sua esposa. Alguns séculos depois, quando o povo de Israel já estava no Egito, sofrendo debaixo da pesada mão do faraó, tempo difícil de Israel, tempo de escravidão, Deus chama Moisés, Deus aparece a Moisés, uma das mais belas teofanias que nós encontramos, podemos dizer assim, no Antigo Testamento, quando Deus aparece a Moisés no meio de uma sarça que queimava e não se consumia, e Deus dá a missão a Moisés de libertar o seu povo do cativeiro egípcio. Depois, no tempo da monarquia, Deus escolhe o improvável Davi. Dos filhos de Jessé, o mais improvável ser rei de Israel era Davi, mas Deus foi lá e chamou a Davi. O capítulo 1 do profeta Jeremias começa também mostrando essa verdade interessante. Jeremias entende que o seu ministério como profeta foi algo que Deus definiu para ele antes da sua existência, na eternidade. E foi Deus quem chama Jeremias então e o constitui profeta entre as nações. Nessa noite, meus amados irmãos, eu quero compartilhar, à luz do texto que nós acabamos de ler para os irmãos que chegaram agora. Nós estamos fazendo a exposição breve, sucinta, de Jeremias 7, de 3 a 7. E eu gostaria de compartilhar 5 chamados de Deus para o seu povo. Se você puder anotar, 5 chamados de Deus para o seu povo. Primeiro, Deus chama o seu povo ao arrependimento. O versículo de número 3, se você puder acompanhar na sua Bíblia, diz o seguinte: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, emendai os vossos caminhos. Amados irmãos, esse é um chamado de Deus ao arrependimento, ao conserto, à mudança de vida e à mudança de atitude.
E eu gostaria de te chamar nessa noite a uma reflexão. Você tem andado na presença de Deus? Você tem caminhado com o Senhor? Você tem procurado ser obediente à palavra de Deus? Deus se agrada da obediência dos seus filhos. Deus se agrada quando nós temos amor pela sua palavra e procuramos praticar o seu mandamento. Eu e você precisamos entender que a nossa comunhão com Deus, ela é pavimentada pela trilha da santidade, pelo caminho da santidade. É claro que sempre haveremos de tropeçar, porque nós lutamos dia e noite contra o mal que há em nós. E este que vos fala também é imperfeito, e eu sei das minhas imperfeições. Apesar de não conhecê-las todas, mas eu sei das minhas imperfeições. Mas Deus nos chama, amados irmãos, a nós emendarmos os nossos caminhos, a consertarmos a nossa vida diante dele. Então você nessa noite, que está ouvindo essa palavra, que está ouvindo essa mensagem, Deus está falando ao seu coração, dizendo, conserte a sua vida, acerte aquilo que precisa ser acertado. Coloque o seu coração diante de Deus nessa noite. Peça ao Senhor Deus que lhe dê discernimento, orientação e que mostre a você com clareza quais são as áreas da sua vida, quais são os pecados que precisam ser abandonados. E eu quero confessar a vocês, eu quero dizer a vocês, compartilhar, na verdade, uma verdade espiritual importantíssima. Que quando nós buscamos a Deus, pedindo que o Senhor mostre-nos quais são as nossas falhas, e buscamos também, são as duas coisas que caminham junto, conhecermos a palavra de Deus, mais e mais claros se tornam os nossos erros, as nossas imperfeições e os nossos pecados. O segundo chamado de Deus para o seu povo, meus amados irmãos, Deus nos chama ao abandono da falsa religião. Por favor, preste bem atenção nisso. Deus nos chama ao abandono da falsa religião. O versículo de número 4 diz o seguinte: não confieis em palavras falsas, dizendo, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. O que acontecia no tempo do profeta Jeremias, que acendeu a ira de Deus e fez com que Deus punisse o seu povo, permitindo que eles fossem levados como escravos para a Babilônia? Os profetas se colocavam à porta do templo. E eles diziam, venham para este lugar, venham servir ao Senhor, que aqui nada de mal há de acontecer a vocês, que se vocês estiverem no templo, se vocês oferecerem os seus sacrifícios a Deus, se vocês cumprirem os ritos de nossa religião, nada há de acontecer a vocês. Só que mesmo tendo um serviço litúrgico excelente, funcionando sempre, mesmo tendo todo um ritual religioso em Israel sendo praticado pelos sacerdotes e pelos profetas, a ira de Deus se acendeu contra o seu povo e eles foram levados ao cativeiro. Sabe o que nós aprendemos com ídolos, meus amados irmãos? É que estar na igreja, ir ao templo, não é garantia que Deus deixará de nos castigar, de nos punir pelos nossos pecados. Algumas pessoas têm a impressão equivocada de que podem viver entregue aos pecados, deliberadamente nas suas iniquidades, e que nada há de acontecer porque todo domingo estão no templo. E por estarem no templo, essas pessoas se sentem seguras, se sentem protegidas para poder viver nos seus pecados, nos seus erros, nas suas falhas. Creem que o status quo da religião há de guardá-los, de protegê-los da ira divina. Meus amados irmãos, Deus nessa noite chama a mim e a você para que nós abandonemos a falsa religião. A religião verdadeira, ela é aquela que é exercida por alguém que procura viver em santidade e obediência à palavra de Deus. Lembremos das palavras do Senhor, 1 Samuel 15, 22,
quando o Senhor diz que Ele se alegra mais com a obediência do que com os sacrifícios. Portanto, podemos ter toda a nossa inologia decorada, podemos ter a mais bela voz, podemos ser o mais habilidoso dos pregadores, podemos ser as pessoas mais dedicadas, podemos dizer assim, no serviço religioso, mas se isso não estiver acompanhado de um desejo de viver uma vida pura, santa e reta diante de Deus, todo o esforço religioso será inútil e vão. Não nos enganemos, amados irmãos. O templo não nos protege, o templo não nos deixa imunes à ira e à correção de Deus. Portanto, precisamos entender que Israel tinha essa compreensão equivocada, que bastava fazer os sacrifícios, que bastava ter o serviço religioso funcionando, que isso seria suficiente para que eles não fossem punidos por Deus. Foram os nossos irmãos do passado, levados para o cativeiro, por causa da sua desobediência, por causa da dureza do seu coração, por causa dos seus pecados. Deus nos chama nessa noite a abandonarmos a falsa religião. O terceiro chamado de Deus para nós, à luz desse texto, é para nós praticarmos o amor. Deus nos chama à prática do amor. E aqui, queridos irmãos, eu e você precisamos entender que a prática do amor ela é evidenciada em atitudes concretas. Praticar o amor significa termos atitudes de cuidado com aqueles que necessitam. Vejam o que diz o texto aqui. Mas se deveras emendares os vossos caminhos, as vossas obras, se deveras praticares a justiça, cada um com o seu próximo, não oprimindo o estrangeiro, a órfã e a viúva, e não derramando sangue inocente neste lugar. O que Deus espera de mim e de você? Que nós pratiquemos o amor, que amemos uns aos outros, não apenas de palavra, mas de atitudes concretas e verdadeiras. Nós precisamos entender que as nossas ações, as nossas atitudes, elas falam muito mais alto do que as nossas palavras. Às vezes nós queremos encobrir as nossas atitudes, ou melhor, a omissão da nossa parte com o nosso belo discurso. Mas para Deus isso é vazio. Para Deus isso é desprovido de qualquer sentido e significado. Cuide do necessitado. Não seja egoísta. Não pense só em si nesse momento. E em especial, irmãos, aproveitando aqui o ensejo, esse é um momento muito delicado na economia. E é um desafio a nós, cristãos, a praticarmos a generosidade. Eu quero pedir aos amados irmãos algumas coisas importantes desse momento. Por favor, em nome de Jesus, não leve vantagem, não queira explorar o necessitado. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos visto muitas pessoas desempregadas que estão se desfazendo dos seus bens e seus imóveis até por um preço bem irrisório, porque estão tão acumulados de dívida que se veem desesperados com elas e agora começam a se desfazer dos seus bens, e algumas pessoas então que têm um poder aquisitivo melhor começam a se aproveitar de uma situação como essa. Amados irmãos, Deus vê. E Deus abomina a atitude do seu povo de explorar ao necessitado. É tempo de ajudar. É tempo de erguer a mão, de estender, de cuidar de quem precisa, de repartir o pouco que temos. Eu lembro, os amados irmãos, das características da igreja lá de Jerusalém, Atos 2, 42 a 47, que diz que eles vendiam as suas propriedades e bens à medida que alguém tinha necessidade, repartindo entre todos, de tal forma que não havia entre eles nenhum necessitado. Portanto, meus amados irmãos, sejamos conscientes dessa realidade. É um tempo de nós praticarmos o amor, de cuidarmos de quem precisa, e o Senhor nos ensina isso. Em quarto lugar, Deus nos chama, meus amados irmãos,
a nós abandonarmos os ídolos, a idolatria. Vejam vocês, meus amados irmãos, no finalzinho do versículo 4 diz o seguinte, versículo 6, perdão, e nem andardes após outros deuses para o vosso próprio mal. Um dos sérios pecados que Israel cometeu e que foi um dos fatores que levou de fato Israel ao cativeiro babilônico, foi a idolatria do povo de Deus. Mesmo eles conhecendo o Deus verdadeiro, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, os nossos pais no passado foram extremamente idólatras, seguindo os deuses de outros povos. Talvez você pense agora, mas pastor, isso não é para mim, eu não sou idólatra, eu sirvo apenas ao Senhor. Mas eu creio que é importante nós definirmos o conceito de idolatria. Idolatria é tudo aquilo que rouba o lugar de Deus. O primeiro mandamento e a base da nossa comunhão com Deus diz: não terás outros deuses diante de mim. Podemos fazer o dinheiro um ídolo no nosso coração. Podemos fazer do trabalho, da profissão, um ídolo no nosso coração. Podemos fazer das pessoas, do cônjuge, dos filhos, um ídolo do coração. Quantas vezes a gente ouve declarações de mães como essa: eu vivo para os meus filhos. Irmãs, não é errado cuidar dos seus filhos. É claro, eu tenho 2 filhos, amo meus filhos. Mas os meus filhos não podem ser a razão da minha vida. Eles não podem ser a coisa mais importante da minha vida. Deus tem que estar no centro do meu coração. As minhas atitudes, escolhas e decisões, tudo aquilo que eu faço, tem que ter como alvo principal promover a glória de Deus. A gente ouve declarações até de jovens apaixonadas que dizem o seguinte: essa pessoa é tudo para mim, eu vivo para essa pessoa. Não, nós não podemos viver para ninguém. Devemos viver somente para o Senhor. Por último, amados irmãos, o versículo de número 7 diz que Deus, Ele nos chama à comunhão eterna. Nós somos um povo que tem esperança. Nós sabemos que a nossa esperança não está nesse mundo. Nós sabemos, porque a Bíblia assim nos diz, que a nossa história não há de melhorar. Que tempos difíceis virão. Virão tempos de perseguição. Virão tempos em que nós, cristãos, não teremos liberdades. Nós veremos muitos de nós sendo encaminhados para tribunais. Veremos muitas pessoas presas por causa da fé em Cristo Jesus. A igreja, ela passará por tempos difíceis. Mas a nossa esperança, ela está no novo céu e na nova terra. Nós devemos olhar para o novo céu e a nova terra, pois é lá que nós vamos morar. Reinaremos com Cristo por toda a eternidade. E ali já não haverá mais dor, não haverá mais lágrima, não haverá mais luto, não haverá mais morte, não haverá mais vírus. Ali viveremos para sempre, contemplando a glória de Deus Pai. Portanto, o Senhor nos chama, amados irmãos, nessa noite, ao arrependimento, ao abandono da falsa religião, da prática do amor, do abandono da idolatria, para que a nossa comunhão seja eterna com Ele. Aqui, nós já desfrutamos da comunhão com o Senhor. Mas no novo céu e na nova terra, esta comunhão, ela será incomparável, inigualável, porque os nossos olhos verão a glória do Senhor. Os nossos olhos contemplarão o Deus vivo e santo. Veremos a face do Cordeiro, da estrela da manhã. E lembremos, isso é importante, a glória do céu não é a eternidade, não é a ausência de dor, não é a ausência de sofrimento. A glória da eternidade é contemplarmos a Cristo Jesus, é vê-lo face a face. Que Deus nos abençoe. Que o Senhor dê a cada um de nós uma noite de paz, uma noite de esperança. Nós vamos terminar esse nosso momento orando mais uma vez.
pedindo ao Senhor que continue a cuidar de nós. Pai, nós colocamos diante do Senhor as nossas vidas e pedimos, ó Deus, que o Senhor venha dar a nós, ó Deus, uma noite de paz. Pedimos, ó Deus, que o Senhor proteja os nossos lares, que o Senhor, ó Pai, possa, com a Tua poderosa mão, nos livrar de todo perigo. Oramos, ó Deus, pela vida da Tua serva Cristina, ó Deus, que pede oração pela sua saúde. Cuida, ó Deus, da Tua filha, restaura, ó Deus, plenamente a saúde dela. Oramos, ó Deus, em favor dos pastores, das igrejas, das congregações, em favor do nosso presidente, nosso governador, dos prefeitos, ó Deus, dos municípios aqui de Rondônia. Pedimos a Deus que o Senhor dê sabedoria a cada uma das nossas autoridades. Seja sobre eles, ó Deus, a Tua graça, a Tua sabedoria. Livra-nos, ó Deus, de pecar contra Ti. E que o Senhor, ó Deus, possa permitir que no dia de amanhã venhamos a trabalhar para a honra e glória do Teu nome. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.